Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, um vídeo desse nosso espaço aqui de conversa. Vocês que estão aqui pela primeira vez, sempre convidando-os e convidando-as a se inscrever no canal. E também, se vocês quiserem clicar aquele sininho para ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo, e se puderem dar um like aqui, isso ajuda demais os vídeos a crescerem naquela ordem dos vídeos mais recomendados, né? Eu estava esquecendo de falar isso há um tempão, ontem falei, vocês viram como o vídeo de anteontem, perdão, teve bem mais visualização, porque a gente lembrou de fazer isso é super importante nessa ferramenta. Então obrigado por ter feito anteontem e se puderem fazer de novo hoje, para a gente poder espalhar esse vídeo aí para bastante gente. A dica do vídeo de hoje veio do professor Ladislau Dalbor, né? Alguns de vocês devem ter acompanhado a conversa que eu tive com o professor Ladislau Dalbor na casa dele. Foi uma conversa muito bacana. A gente falou sobre desigualdade, falou sobre o sistema de educação no Brasil, falou sobre conjuntura. E no final da entrevista ele chegou para mim e falou assim: Eduardo, vem cá, você já leu a Forbes nova? Eu falei, não tenho o hábito de comprar essa revista. E aí ele falou assim, você deveria comprar a Forbes nova, porque eles fizeram um trabalho excepcional mostrando os principais bilionários brasileiros. Tem tudo ali, a origem do dinheiro deles, quanto eles acumularam, como é que é essa concentração de renda, o perfil do bilionário brasileiro. E você que estuda desigualdade deveria comprar a revista. E seguindo, né, as dicas aí, as orientações do professor Ladislau, eu nessa vida acredito que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem sou eu para não obedecer uma dica do professor Ladislau? Comprei a revista. E a revista é essa aqui, que tem 200 bilionários brasileiros, o ranking definitivo dos mais ricos do país. E antes da gente falar da revista, eu queria falar sobre aqui em cima do título, né, o que vem escrito na manchete aqui, vem escrito assim, Forbes Life, carros, jatos e iates, chegou a hora de escolher o seu. Assim, dá uma sensação tão ruim, tão pesada, tão feia, ler nesse momento de país que a gente está vivendo. Eu sei que a função da revista é essa, etc. Não quero ser aqui mais realista que o rei, não quero ser aqui dramático e etc. Mas só para compartilhar com vocês. Pegar uma revista hoje e ler assim, carros, jatos e iates, chegou a hora de escolher o seu. Isso já começa para mim de um jeito assim, me perdoe a palavra, nojento. É nojento isso. Tem gente que reclama que tem revista com capa de mulher pelada, de homem pelado, tem revista que mostra um casal gay e fica horrorizado. Numa boa, vai ficar horrorizado com um casal gay, com um homem pelado, com mulher pelado? Tem que ficar horrorizado com o país, com essa quantidade de pessoas na miséria que a gente tem, que tem uma revista que vem escrito na capa carros, jatos e iates. Chegou a hora de você escolher o seu. Isso para mim assim, um absurdo. Isso para mim é nojento. Isso para mim dá vontade de tapar a vista, porque você lê isso aqui na banca de jornal e no chão tem uma pessoa deitada pedindo comida, morrendo de fome com um filho, entendeu? Então isso para mim é um absurdo. Mas indo pro assunto da revista, né? Quando você abre e começa a ler, aqui tem uma compilação dos dados, né? A Júlia, que trabalha lá na empresa, fez um trabalho maravilhoso aqui e pegou vários dados, tirou vários insights aqui dessa lista, olhou com super cuidado e etc. E tem dados que assim são super emblemáticos, porque eles são assim sintomáticos dessa estrutura social que a gente tem no Brasil. Então, para a gente começar falando algum desses dados, o primeiro que impressiona demais é o seguinte: essa lista não para de crescer, né? A lista ela é desde 2012 até hoje, e se você analisar o PIB real brasileiro, ou seja, o PIB descontado da inflação, a gente está hoje a níveis abaixo de 2012.
Eu vou repetir, o PIB real brasileiro fechou no ano passado abaixo do nível real de 2012, ou seja, a produção de riqueza no Brasil é hoje menor do que a produção de riqueza de 2012. Pois bem, em 2012, os bilionários do Brasil juntos tinham quase 350 bilhões de reais. Hoje, eles juntos têm 1,205 bilhões de reais. É isso mesmo. Eles, em 2012, com um PIB real maior do que hoje, tinham um total de 346 bilhões de reais. Hoje, eles têm um total de 1,205 bilhões de reais. Então, assim, aí você vai falar o seguinte, mas você está comparando 1,205 com o 346, que é o quase 350, você está comparando nominal com real. Beleza, você está certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o percentual do PIB, que aí a gente faz real contra real, tá? A gente vai pegar esse valor da fortuna deles descontado a inflação e dividir pelo PIB descontado a inflação, ou pegar o valor nominal do PIB e botar como denominador e pegar esse valor da soma dos bilionários como numerador. Pois bem, em 2012, os bilionários do Brasil juntos acumulavam uma fortuna que equivalia a 7% do PIB. Hoje, a fortuna que eles acumulam equivale a 17% do PIB. Eu vou repetir. De 2012 para cá, o PIB brasileiro caiu e os bilionários brasileiros passaram a deter como fortuna um valor que passou de 7% para 17% do PIB. Nesse grupo de bilionários, nenhum negro. 200 e poucas pessoas, nenhum negro. Nenhum negro. Uma mulher só responsável pela criação da fortuna. Todas as outras, viúvas, esposas ou herdeiras. Uma mulher. Um grupo de homens e brancos. Todos os bilionários do Brasil. E assim, isso traz a gente para algumas discussões importantíssimas para as pessoas poderem entender os verdadeiros vilões desse nosso sistema. Eu vejo as pessoas agora execrando os servidores públicos. Vocês sabem quantos servidores públicos existem no Brasil? Contando os ativos que são militares, os ativos civis, das esferas federal, municipal e estadual. Né? Então os servidores ativos, e mais as estatais, tudo. 12 milhões mais ou menos. Pois bem, todos esses servidores públicos, os 12 milhões juntos, ganharam 700 bilhões de reais mais ou menos no ano passado. Essas 200 pessoas que estão aqui aumentaram a fortuna delas em 230 bilhões no ano passado. Ou seja, um grupo que é 60 mil vezes menor de pessoas, eu vou repetir, 60 mil vezes menor de pessoas, ganhou 1/3 a menos só. Então ganhou um terço do outro, o outro ganhou 700 e esse ganhou 230. Só que é um grupo 60 mil vezes menor. Ou seja, eles ganharam em média 20 mil vezes mais no ano passado só do que aqueles que a gente demoniza no Brasil. Mais de 50% da fortuna dos bilionários do Brasil, mais de 50% da fortuna dos bilionários do Brasil vem de bilionários que são do setor dos bancos e de alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, principalmente bebidas, cerveja, é isso mesmo. Quase 50%, mais de 50%, perdão, o valor está aqui, quer ver? O total desses dois é mais de 50%, 51,86% da fortuna dos bilionários do Brasil, dos setores financeiro e de produção de cerveja. E a gente se orgulha disso. E as pessoas fazem fila para ver palestra dessas pessoas. E as pessoas acham que tem que parar para ouvir o que esses caras têm para dizer para fazer o país virar um país desenvolvido, um país de primeiro mundo. A gente vê esse setor financeiro disparado em primeiro lugar, com quase 1/3 da fortuna desses bilionários do Brasil. Esse setor que não produz riqueza nenhuma. No Brasil não produz riqueza nenhuma. Pelo contrário, uma máquina de tirar dinheiro dos pobres para os ricos através de juros escorchantes. Cria escravos financeiros.
e põe propaganda na televisão dizendo que cuida de você, que a gente muda o Brasil lendo um livro, que não sei. Isso, assim, é por isso que eu digo, a única palavra que me vem à cabeça é isso, é meio asco mesmo. Dá nojo ver essa história toda. E as pessoas agora falam em vamos diminuir o tamanho do Estado. Vocês sabem o que o Estado faz? Eu falei isso no outro vídeo aqui, mas vale a pena a gente falar. O Estado só faz uma coisa, só. Ele redistribui dinheiro. Ele escolhe umas pessoas para tirar o dinheiro e escolhe umas pessoas para dar o dinheiro. E quando ele dá esse dinheiro, ele dá empregando essas pessoas ou contratando serviços. E aí sobra um legado, ou seja, ele constrói hospital, atende pessoas que estão querendo estudar e etc. Então serviços e coisas que o Estado provê para a população faz com que essas pessoas sejam assalariadas. A gente falou 12 milhões de ativos que estão empregados ali. E se você pegar, por exemplo, a Seguridade Social, tem mais ou menos 30 milhões de pessoas beneficiadas lá. Então, no Estado brasileiro, isso que a gente fala que é um absurdo, que é o vilão, que é ineficiente, etc., você tem pelo menos, sendo eficiente ou não, quase 50 milhões de pessoas, que estão recebendo de volta algum dinheiro e algum serviço e algum produto, alguma coisa que o Estado tirou, que é 32% mais ou menos a carga tributária que a gente tem no Brasil em relação ao PIB, né? 32% do PIB brasileiro, ou seja, 1/3 do que a gente produz de riqueza no Brasil todo ano, o governo pega e redistribui. Um pedaço disso, ele redistribui para quem? Para os servidores públicos e para as pessoas que são atendidas ali na Seguridade Social. Esse pedaço é um pedaço que vai para quase 50 milhões de pessoas. Esse pedaço a gente acha um absurdo e diz que tem que acabar e etc. Aí o outro pedaço, que é quase desse tamanho, disso que a gente falou aqui somado, é o pedaço dos juros e amortização da dívida brasileira. Esse vai para algumas milhares de pessoas. Esse pedaço a gente não acha absurdo. A gente não fala. Porque é só isso. O Estado pegou, através dos impostos, e distribuiu esse dinheiro para várias pessoas. Juros, investimento em saúde, que vai para a mão das pessoas que trabalham lá na área de saúde, para os hospitais que vendem os remédios, para os laboratórios que vendem os remédios, os hospitais que fazem os serviços, etc. Vai para a educação, quando você constrói escola, paga professor, etc. Vai para previdência social, as pessoas que recebem aposentadoria. Vai para os ministérios, as pessoas que trabalham lá, os analistas, etc. Essas pessoas todas receberam 50 milhões de pessoas quase, recebendo um valor que tem teto e tem piso, ou seja, ninguém ganha mais do que 40 vezes o outro, porque você tem um teto de 39 mil, não deveria, né? Você sabe que eu sou um grande crítico dessa questão de vários salários acima do teto, que isso tinha que ser cumprido. Mas em tese, ninguém ganha mais do que 40 vezes o outro. Aí a gente acha isso um absurdo, ou seja, o único lugar no Brasil onde tem 40 milhões, quase 50 milhões de pessoas, que entre elas você tem a menor desigualdade de gênero possível, menor desigualdade de discriminação de cor possível, você tem a menor desigualdade de maior salário para menor salário possível e um número de 50 milhões de pessoas. Aí a gente quer acabar com isso. E o que a gente quer fazer? A gente quer que esse dinheiro todo que passa pelo Estado e é distribuído dessa maneira, venha parar aqui. A gente quer privatizar tudo, quer diminuir o Estado. Por quê? Aqui a gente acha, não sei de onde a gente tirou essa ideia, de tanto ouvir nessas palestras, nesses vídeos que passam pra gente, nas empresas da gente, que a gente vem falar, a gente acredita que aqui a distribuição vai ser melhor. Se no Estado a distribuição é no máximo um ganhando 40 vezes mais do que o outro, aqui é ganhando 1.000, 5.000, 10.000 vezes mais do que o outro. Em média, eu falei pra vocês, 20.000 vezes mais. 20.000 vezes mais do que aqueles que a gente considera os vilões do Brasil. É o que essa turma aqui ganhou. E esse dinheiro vem de onde? Vocês têm que entender, gente. Vem de vocês. Esse dinheiro não cai do céu, não nasce em árvore. Ele não brota do chão. Esse dinheiro vem de vocês. Por isso também, quando a gente fala de privatizar uma estatal, a gente tem que pensar 3 vezes, porque, por exemplo, você tem uma estatal que produz qualquer coisa, produz aqui folha de papel, pronto, não tem uma estatal que faz isso, mas vamos supor que tivesse uma estatal que produz folha de papel. Se tem, eu não sei que existe. Aí essa estatal, vamos supor que ela dê 10 milhões de lucro, tá? Por ano.
Aí vem essa turma aqui e fala o seguinte: não, vamos privatizar isso, porque aí, em vez de dar 10 milhões de lucro por ano, essa estatal vai ser muito mais eficiente depois que for privatizada e vai dar 100 milhões de lucro por ano. O problema é que enquanto ela é estatal, todo o dinheiro que ela recebe de receita e que a gente está considerando como custo para ela dar 10 milhões de lucro só, está sendo distribuído de uma forma muito mais equânime, com esse teto e piso que eu estou falando, para um grupo enorme de pessoas. E esse lucro que está sobrando é um lucro de todos nós, que somos donos dessa estatal. Quando você passa essa estatal que produz esse papel, que dá 10 milhões, para uma empresa privada que vai dar 100 milhões de lucro, o que acontece? Dos 100 milhões de lucro, vai 99 milhões pro dono, às vezes, um dono, e 1 milhão para os outros empregados da empresa, nada para o coletivo, nada para o coletivo. Lá dentro vai ter uma distribuição de riqueza dessa ordem, de um ganhando 1.000, 2.000, 3.000 vezes mais do que aquele que ganha menos. E isso vai aumentar essa desigualdade, essa concentração de riqueza que a gente tem no Brasil cada vez mais. Não quer dizer, gente, que, então por causa disso, tudo tem que ser estatal, nada tem que ser privado. O que a gente tem que fazer é o seguinte: encontrar um equilíbrio de país, um modelo de país onde o Estado direciona o crescimento e faz com que exija um mínimo de redistribuição de riqueza, e a iniciativa privada é quem dá esses saltos de avanço tecnológicos, de impulso, etc. Tudo o contrário que a gente está fazendo. A gente está destruindo a nossa iniciativa privada, destruindo a nossa indústria, destruindo nossa capacidade de inovação, abrindo as portas agora para importar um monte de coisa sem se preocupar o que vai acontecer com as empresas brasileiras. E aí, deixando aqui, na mão dessa meia dúzia aqui, meia dúzia, uma figura de linguagem, desses 200 aqui, que não param de crescer sua fortuna, mesmo com o caos econômico brasileiro. Agora você tem que entender, se a gente está gerando menos riqueza e esses caras estão explodindo de acumular riqueza, vocês acham que está aparecendo do nada a riqueza para eles? É claro que não. É a história do monte de areia. O buraco que você está dentro do buraco, porque você está sem emprego, ou está com um bico ali, ou o cara está te pagando menos, ou está tendo que fazer um por fora na informalidade, etc., é por causa disso. É por causa disso. Esses são os vilões brasileiros. Mais de 50% na mão de cerveja e banco. São os vilões brasileiros. Vamos pegar um setor importante, construção, para ver quando produz riqueza mesmo de verdade. Construção é responsável por quanto do total aqui? 3%. 3%. E cerveja e banco, 50%. É isso que a gente tem que entender e deixar de endeusar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser punidas. Como punidas? Punidas com os impostos que eles têm que pagar para voltar para o bolo, porque não são eles que fazem a riqueza deles. Vocês vão falar assim, mas pelo menos eles dão um monte de emprego. Dão um monte de emprego, eles usam essas pessoas que fazem a riqueza que eles acumulam. Eles usam essas pessoas enquanto e só enquanto elas precisam. Porque em 2017 os bancos mandaram embora quase 20 mil pessoas. Eles não dão emprego, eles usam para tirar tudo que pode da capacidade dessas pessoas de fazer os serviços, ganhando 10, 20 mil vezes mais do que essas pessoas que trabalham para eles, 10, 20 mil vezes mais do que as pessoas que criam a riqueza que eles têm, e não devolvem nada pro bolo. E vocês acham que eles são os caras que vocês têm que assistir palestra, tem que assistir o talk lá não sei o quê, que tem que ler o livro para ver como você vai ficar que nem ele. Você não vai ficar que nem ele. E se você ficar que nem ele, é porque você vai ter que arranjar milhares de pessoas para você destruir a vida para você poder ficar que nem ele. Porque é assim que acontece. Então, cada um tem o ídolo que quer, o ídolo que merece. Tem gente que acredita que se a gente tivesse mais bilionários no Brasil, a gente ia ter muito mais emprego, né? E esquece, por exemplo, que os 3 países com maior IDH do mundo não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Eu vou repetir. Noruega, Suíça e Austrália. Os 3 países com maior IDH do mundo. Nenhum indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. A gente torce para os nossos carrascos no Brasil. A gente venera os nossos carrascos. A gente tem carrascos de estimação. É patético esse endeusamento de pessoas como essas,
que se orgulham de causar essa sociedade desigual, essa sociedade injusta, essa sociedade que volta a passar fome, essa sociedade desesperançosa, essa sociedade triste que a gente tem no Brasil. Vale a pena comprar a revista para saber quem são os vilões desse país. E todas as vezes que você ouvir, mas ele emprega 200 mil pessoas, ele emprega 100 mil pessoas, ele usa 100 mil pessoas, enquanto precisa. Usa 200 mil pessoas, quanto precisa. E vive uma vida que, assim, absolutamente, na minha opinião, sem sentido, é uma vida de explorar os outros, que não leva ninguém para lugar nenhum. E uma busca incessante por poder, porque isso aqui, gente, a fortuna quando chega nesse nível, ela é só poder. E aí a gente tem que entender o seguinte, quando a gente tem uma sociedade que estimula essas pessoas, tá? E eu, assim, quando eu falo essas pessoas, são as que estão ocupando essa posição aqui agora. E às vezes, não é nem culpa do indivíduo, do Zé, do João, do Marco, do Pedro, não é culpa do indivíduo, da pessoa, ali o nome, nominal. Desse sistema permitir que existam esses lugares, esses postos. Porque se a gente pegar e os 200 aqui resolverem ser franciscanos, no modelo que a gente tem, 200 vão entrar no lugar deles. Então não adianta, né? Não adianta ficar com raiva deles, dessas pessoas, né? É o modelo. Vão botar 200 novos brancos ricos para ficar no lugar deles. Então é esse modelo que dá asco, é esse modelo que dá raiva, é esse modelo que dá nojo, é esse modelo que não faz sentido. E aí essas pessoas aqui, elas que decidem a reforma da Previdência que vai passar. Elas que decidem a reforma tributária que vai passar. Elas que decidem a reforma administrativa que vai passar. E posso dar uma notícia? Você não votou em nenhuma delas. Ninguém votou em nenhuma delas. Eu não votei em nenhuma delas. Elas não podem fazer isso. Mas com essa desigualdade de renda, é isso que acontece. Elas votam, elas escolhem, elas decidem o nosso futuro, que infelizmente deixa de ser o nosso futuro. Passa a ser o futuro deles. Compre a revista, vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.